Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é terça, 14 de março de 23 e esse é o seu Diário Econômico Original. O mundo financeiro segue acompanhando o desenrolar da crise desencadeada pela falência do Silicon Valley Bank. Interessante que não dá para dizer que ontem foi um dia de risk-off clássico, porque no fim o Nasdaq subiu, a queda do S&P 500 foi pequena, de 0,15%, e a gente só viu um dólar forte contra algumas economias, a exemplo de Brasil, México e outras da América Latina. Só que o viés das bolsas foi de fato negativa, e acompanhada de juros futuros mais baixos também, o que aliás ajuda a explicar esse bom desempenho relativo das ações de tecnologia que eu falei. As commodities também no geral ficaram no vermelho, com exceção das metálicas, como ouro, prata, etc., que são vistas por alguns como uma proteção contra a inflação, e eu já volto nesse tema, além de performarem bem em ambiente de juros menores, que acaba barateando o seu carregamento, por exemplo. As ações dos bancos norte-americanos ficaram bem pressionadas. Alguns bancos regionais dos Estados Unidos podem seguir sofrendo mesmo com as medidas das autoridades anunciadas no domingo que eu citei ontem. E pelo seguinte motivo, o SVB, esse banco que quebrou, tinha ativos de qualidade no seu balanço, na verdade. Só que com prazos completamente defasados com seus passivos, daí a falência dele. Já outros bancos regionais carregam ativos de pior qualidade e que não são elegíveis a essa nova ferramenta do Fed, que só aceita títulos do Tesouro Americano ou títulos garantidos por hipotecas, que o pessoal chama de MBS. E no relativo, alguns bancos desses regionais, que eu estou citando, carregam mais outros papéis de pior qualidade, como aqueles, por exemplo, atrelados ao real estate comercial. Para quem não está familiarizado aqui, nessa nova linha do Fed, os bancos podem tomar o recurso extra disponibilizado, mas para isso ele acaba entregando como colateral justamente esses títulos de maior qualidade. E por falar em Fed, nessa encruzilhada entre resolver uma crise de estabilidade financeira e ao mesmo tempo ainda ter que lutar contra a inflação alta, o mercado passou a precificar quase 2 cortes de juros até julho deste ano. Até algum momento da semana passada, a curva na verdade chegava a apressar uma alta de 0,5% já na próxima reunião, depois ali do testemunho do Powell no Congresso. O juro de 2 anos à frente teve a maior queda desde a crise de 2008. Foram 60 pontos, fechando aí abaixo de 4%, sendo que ele bateu 5% há poucos dias atrás. Como ainda não está claro se uma crise foi evitada, é razoável a gente esperar que o Fed opte pela cautela. Num quarto escuro, a gente anda devagar para não tropeçar, certo? Mas no fundo, desde 2020, a gente não tinha tido nenhum grande argumento contra uma postura agressiva do Fed na hora de subir os juros. Talvez essa falência seja o primeiro desafio real contra esse viés. Mas aí vem a dúvida. A gente vai então caminhar finalmente para aquela recessão nos Estados Unidos, que os analistas alardeavam, mas nunca chegava, tal que a inflação vai afundar de volta para a meta de 2% numa janela razoável de tempo? Ou será que a gente chegou no pior dos corners para o Fed? Aquele em que Wall Street sente essa instabilidade financeira, mas o Main Street, que é como o pessoal se refere à economia real, segue com custos pressionados, repassando preços e na margem com menos juros para combater essa inflação. Bom, para nós ajudar nessas dúvidas, hoje tem inflação ao consumidor por lá às 9h30 da manhã. Pelas estimativas que eu gosto de acompanhar, tem espaço para o número cheio ser pior do que as expectativas esperam, com certa estabilidade também dos núcleos em 5,5% ao ano. No Brasil agora, a repercussão disso tudo foi negativa, no câmbio e no Ibovespa, mas muito mais pelo canal das empresas de commodities e bancos do que pelo restante, que subiu na esteira dos juros mais baixos por aqui também, a exemplo de consumo. A curva já vê uma Selic de 12% no final desse ano. Para o ministro Haddad, em fala ontem, haveria então espaço para baixar os juros. Diz também que o governo considera de fato mudar o arcabouço monetário para dar para o Banco Central mais tempo para ele atingir os seus objetivos inflacionários. O governo estuda eliminar a meta de inflação por ano calendário fechado, para mirar aí um alvo de meta de inflação numa janela móvel no tempo. Por fim, para ele, o impacto do caso SVB está menos turbulento que o esperado até agora. Sobre isso, um ponto que vale mencionar, aliás. Para mim,
vai ficar mais uma vez claro como o nosso sistema financeiro nacional é muito robusto. As regras para os bancos brasileiros são muito mais rigorosas do que para os Estados Unidos, por exemplo, onde o espaço para alavancagem lá, das instituições é muito maior. E para dizer então que eu não falei do fiscal, o Haddad deve tornar pública a proposta de marco fiscal até terça da semana que vem agora, segundo apurou aí a agência Estado. Ainda faltariam 2 reuniões oficiais para o documento ser formalmente revelado, com o presidente Lula e com o vice Geraldo Alckmin. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.